E aí, gente, tudo tranquilo? Professor Igor Moreira novamente com vocês. Hoje vamos fazer mais uma questão da prova do Enem de 2019, uma questão de eletricidade que vai estar aparecendo aí para vocês agora na sua tela. A questão diz o seguinte: uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms, que conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistências iguais a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 volts e 130 volts. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é. Pois muito bem, nós temos aqui no quadro já o circuito montado para que a gente possa analisar a situação. Então o que ele me disse foi que eu tenho aqui um fio elétrico de resistência 10 ohms, ligando todo esse sistema aqui da residência a uma fonte de 120 volts. Bom, todos esses dispositivos de 200 ohms mais a TV de 50 ohms estão ligados em paralelo. Consequentemente, todos eles vão receber exatamente a mesma DDP. Gente, essa questão ela só reforça aquele princípio que eu venho defendendo sempre, de que quando você está estudando associação de resistores, não basta apenas você conhecer as fórmulas, não basta apenas você conhecer as regras para se determinar a resistência equivalente. Você tem que lembrar as propriedades da associação, certo? As características de cada uma delas. Para quem está em dúvida nessa teoria, a gente tem uma aula aqui no canal sobre associação de resistores. Vou deixar o card aqui no cantinho para você acessar essa aula, caso esteja com alguma dúvida em teoria de associação de resistores, ok? Pois bem, vamos lá. Ele quer saber o seguinte: quantas lâmpadas dessas eu posso deixar ligadas ao mesmo tempo junto com a televisão para que a televisão não desligue? Você pode pensar o seguinte: bom, professor, uma coisa que eu me lembro da associação em paralelo que você acabou de repetir é que todo mundo recebe a mesma DDP. Sim. Então, pronto, é 120 para todo mundo funciona feliz. Não por causa desses 10 ohms. Perceba, quando essa fonte entrar em funcionamento, ela vai produzir aqui uma corrente elétrica, que vai sair do seu polo positivo. Essa corrente elétrica vai passar por esses 10 ohms e a partir daqui, essa corrente elétrica vai se dividir para os dispositivos. Todas essas lâmpadazinhas, como tem mesma resistência elétrica e estão em paralelo, todas vão receber a mesma corrente elétrica IL. Professor, o senhor está ficando doido? O senhor colocou as correntes aqui e as chaves estão abertas. Exatamente isso que eu ia falar agora. Não passa corrente por enquanto, mas eu estou supondo que quando eu fechar a chave, cada lâmpada vai receber uma corrente IL, enquanto que a televisão vai receber uma corrente IT. Pronto. Então, eu tenho que me ligar do seguinte: essa associação em paralelo inteira não vai receber 120 volts. Por quê? Porque já vai haver um consumo de tensão elétrica desse 10. Você vai ter que saber quanto é esse consumo do 10, certo? Quanto é que é o máximo que ele pode consumir, obviamente. Então, veja bem, ele me disse que a TV funciona recebendo qualquer tensão que vai de 90 volts a 130 volts. O primeiro questionamento que você vai fazer é o seguinte: nessa questão, a TV receberia 90 volts ou a TV receberia 130 volts? Como é que eu vou saber, professor? Ora, perceba o seguinte:
Quando eu for calcular a corrente total do circuito, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou utilizar a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, usando a resistência equivalente do circuito todo. Então, eu teria que fazer todos esses resistores em paralelo e somar com esse aqui que está em série. Então, eu poderia dizer aqui o seguinte, ó, que ficaria U igual a esse R aqui, mais a resistência em paralelo vezes I. Onde é que você está querendo chegar, professor? Ora, perceba o seguinte, para que eu tenha o máximo de lâmpadas acesas, a resistência equivalente aqui tem que ser o mínimo. Não estou entendendo por que a resistência equivalente tem que ser o mínimo. Porque quanto mais dispositivos você liga em paralelo, menor é a resistência equivalente. O senhor tem certeza do que você está falando? Tenho certeza. Quer ver? Façamos um pequeno testezinho aqui. Se eu tenho apenas dois resistores de 30 ohms em paralelo, quanto é que daria a resistência equivalente? Ora, se são dois iguais em paralelo, basta pegar um deles e dividir pela quantidade, né? Então, esses dois juntos equivalem a 15. Agora, se eu tivesse três resistores de 30 ohms ligados em paralelo, quanto é que daria a resistência equivalente deles? Bom, se eu tenho três iguais em paralelo, a resistência equivalente vai ficar igual a 30 sobre 3, que daria 10. É outra informação valiosa para você guardar. Quanto mais resistores eu tenho em paralelo, menor é a resistência equivalente. Então, apesar dele ter dito que a TV trabalha entre 90 e 130 volts, eu vou considerar que a DDP dela é 90 volts. Porque assim eu teria o máximo de lâmpadas ligadas, certo? Porque ó, a menor DDP equivale à maior parte de lâmpadas acesas, porque quanto maior o número de lâmpadas ligadas em paralelo, menor vai ser a resistência equivalente. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Eu acabei de dizer então que a TV vai funcionar com 90 volts. Eu sou capaz de determinar então quanto é a corrente elétrica da televisão? Sou. Vou chegar bem aqui, vou dizer que U é igual a R vezes I de novo. 90 é igual a 50 vezes a corrente da TV. Ok? Então, aí fica, ó, corrente da TV é igual a 90 dividido por 50. Dá para simplificar esse zero com esse zero. Então, a TV vai estar sendo alimentada por uma corrente de 1,8 amperes. Beleza, professor. Só que tem um detalhe. Se você me disse que a TV tem 90 volts e ela está em paralelo com todas as lâmpadas recebem 90 volts também. Perfeito. Essa é a linha de raciocínio que eu queria que você tivesse, certo? Se essa TV tem 90 volts e todas as lâmpadas estão em paralelo com ela, todas as lâmpadas recebem 90 volts. Você seria capaz de me dizer o quanto de corrente cada lâmpada vai precisar? Muito simples. Vamos fazer de novo isso aqui, ó. Só que agora vai ficar 90 igual. Cada lâmpada tem quanto? 200 vezes IL.
ou seja, a corrente elétrica de cada lâmpada é 90 dividido por 200. Faz a simplificaçãozinha bonitinha aqui, né? Então, a corrente de cada lâmpada é 0,45 amperes. Professor, mas isso não me diz ainda quantas lâmpadas eu posso acender. Na verdade, já me dá uma dica muito boa. Por quê? Ora, observe o seguinte. Quando eu falei que a DDP da TV é 90 e a DDP das lâmpadas é 90, eu falei que essa galera aqui todinha, que está em paralelo, está consumindo 90 volts. Ora, para quem está acostumado a assistir minhas aulas de eletricidade, sabe, eu sempre uso essa frase. Em um circuito, toda a DDP que é fornecida, obrigatoriamente é consumida. Não pode sobrar DDP, não pode ter sobra nenhuma. Então, vamos parar para pensar. A fonte de tensão forneceu 120 volts. Os dispositivos que estão em paralelo consumiram 90. Se eu perguntasse para você, esse rapazinho aqui, ó, que está sozinho, ele consumiu quanto de tensão, então? Aí você vai, para e pensa, bom, se o circuito forneceu 120, a fonte de tensão forneceu 120, e essa galera todinha consumiu 90, e não pode ter sobra, quer dizer que esse rapazinho aqui sozinho consumiu 30, já que 30 mais 90 é 120. O detalhe é que esse rapazinho aqui, ó, ele está sendo percorrido pela corrente total do circuito, não está? Então, posso chegar aqui e dizer o seguinte, ó, U é igual a R vezes I, 30 é igual a 10 vezes a corrente total do circuito. Se eu pegar isso aqui, ó, I vai ser igual a 30 sobre 10, eu vou ter que a corrente total do circuito é igual a 3 amperes. Professor, sinceramente, não está me ajudando isso aí, não está mesmo, sabe? Vejamos. Olha o que é que a gente já coletou de informação, gente. Eu consegui deduzir que do gerador, da fonte de tensão, está saindo uma corrente total de 3 amperes. Bem aqui, ó, essa corrente se dividiu em IL, 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 IL e T. Quer dizer que se eu somar todas essas correntes, tem que dar igual a corrente total. Não pode dar maior. Beleza, então, eu poderia usar a seguinte linha de raciocínio. O total de corrente que eu tenho é 3. A TV, eu tenho certeza que vai puxar 1,8. Quanto é que sobra para todas as lâmpadas? Ó, a corrente de todas as lâmpadas, vamos chamar de TL, é igual à corrente total menos a corrente da televisão. Porque vai chegar a 3 amperes, a TV vai ficar com uma parte e o que sobrar é das lâmpadas. Então, quer dizer que a corrente de todas as lâmpadas vai ser 3 amperes menos o que a TV consumiu, que é 1,8. Ou seja, a corrente de todas as lâmpadas vai ser 1,2 amperes. Pronto. Já dá para você fazer? Professor, dá. Eu posso fazer uma regra de 3, não posso? Pode. Eu sei que uma lâmpada tem uma corrente de 0,45 amperes. Portanto, X lâmpadas vai ter uma corrente de 1,2 amperes. Fazendo meio pelos extremos, 0,45 vezes X, né? Fazendo essa multiplicaçãozinha bonitinha aqui, ó, vai ser exatamente igual a
1,2. O que me dá aqui o x é 1,2 sobre 0,45. Que aí você já vai perceber que não vai dar um número exato. Professor, não vai dar um número exato. Aqui, vamos dizer que seja 12 por 4,5, daria aproximadamente, ó, dá um 2, aí já dá uma vírgula aqui, né? Porque aí vai sobrar um número aí qualquer, fazendo as continhas assim por cima. Vai dar aproximadamente um 6. Pronto. Por que você não está preocupado em fazer esse cálculo com exatidão, professor? Porque não precisa. Quando eu falo que vai dar 2, existe meia lâmpada? Você vai acender meia lâmpada? Não. Então, você não vai chegar a 3. Então, o máximo de lâmpadas que você pode acender junto com essa TV são 2 lâmpadas. Você indo aí nas suas opções, você marcaria exatamente a letra B. Ok? Beleza, tranquilo. Então, gente, tá aí. Questãozinha do Enem 2019. Não perca o comentário das outras questões, tanto de física quanto de matemática, certo? E teremos também o comentário da prova de linguagens e códigos também, beleza? Então acompanhe aí os nossos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreve, dá um like no vídeo, ativa o sininho para receber as notificações. Valeu e até a próxima aula.